Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Arquétipos Airlines. Eu sou Roberto de Farias, especialista em arquétipos, e eu estou aqui para trazer um pouquinho de consciência e claridade arquetípica para a tua vida, ajudando você a ter uma vida mais alinhada, para que você possa alcançar os objetivos que a gente acha que são inalcançáveis. Bom, o tema de hoje é um tema que complementa os temas anteriores, tá? Então, se você chegou aqui e caiu de paraquedas, eu vou pedir para você, por gentileza, clicar aqui no nosso canal mesmo, vai ali em vídeos, playlist e escolha a opção imersão mapeamento arquetípico, desenho humano e human design, que você vai poder assistir as aulas que já estão na sequência para que você possa entender tudo que a gente está falando aqui na sequência correta para você não ficar perdido. Principalmente se você for gerador manifestante, que tem a mania de pular etapas que são importantes, para só no final descobrir que era importante e vai ter que refazer tudo de novo. Então, para que isso não aconteça, volte lá atrás, começa no vídeo um e vai assistindo na sequência até chegar aqui, tá ok? Se você quiser, você pode entrar lá no nosso site e gerar o teu mapa gratuitamente arquétipos.com.br, faça seu mapa gratuitamente, e aí lá no menu você vai encontrar essa opção, onde você vai gerar o teu mapa e você vai saber qual é o seu tipo, sua autoridade interna, sua estratégia, para poder saber quando a gente mencionar alguma coisa aqui, para você saber entender melhor, se mapear, né, se automapear aí, e entender melhor o que a gente está falando aqui, tá bom? E para quem quiser se aprofundar nos conhecimentos, lá no nosso canal, no nosso site mesmo, no arquétipos.com.br ou desenhohumano.com.br, clique em loja, você vai ter lá a opção de comprar o livro técnico, o baralho ou a cartilha de colorir. A cartilha de colorir é uma cartilha de imersão, na verdade. A gente fala cartilha de colorir, parece uma coisa para criança, né? Mas não é. Não é de colorir, colorir. É para você colorir os centros que estão definidos de acordo com o teu mapeamento, né? Então, cada página da cartilha vai te dar uma visão um pouco mais profunda sobre o teu próprio mapa, é claro, para que você entenda. No final da cartilha, você vai completar todas as etapas e entender qual é o seu tipo, qual é a sua autoridade, qual é a sua estratégia, quais são as portas que tem definidos, qual é o seu perfil e assim por diante, tá ok? Tá lá no site disponível para compra. Quem comprar o combo, é claro, fica mais barato. A gente deu uma mega promoção para quem comprar o combo, que são os três materiais. E para quem comprar o curso, já tem tudo isso já tá integrado no preço, tá? Tanto o material quanto o acesso completo ao nosso site gerador de mapas em português, tá? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Eu vou tirar o meu vídeo e a gente vai compartilhar essa tela do slide. E eu vou pegar minha canetinha aqui para a gente poder rabiscar a tela. E a gente continua. Bom, o tema de hoje é conectividade. São quando duas pessoas estão no mesmo campo áurico uma da outra. E o que que é estar no mesmo campo áurico? É 5 metros ou menos de distância, tá? E aí, quando você tem essa distância de alguém, você já está no campo áurico da pessoa e a pessoa já está no campo áurico teu. Há ressalvas, tá? Há ressalvas. De quem são essas ressalvas? Do Roberto e das experiências que o Roberto viveu. Que ressalvas são essas? Eu já vi com os meus próprios olhos que um dia a Terra há de comer uma pessoa entrando numa piscina que era enorme, que a gente não conhecia essa pessoa número um, e eu estava aqui do lado de cá, dois e três, porque são duas pessoas, né? Com uma outra pessoa que tem uma porta, uma configuração, na verdade, né, onde ela dá intimidade emocional para as outras pessoas, né? E aí isso significa o quê? Significa que a outra pessoa que chega, ela vai achar que ela tem intimidade com essa pessoa aqui. E aí ela começa a se abrir. Mas essa piscina aqui, gente, ela tem pelo menos 15 metros. E como que essa pessoa aqui, sem mesmo sequer ter tocado na água, ela ainda não tinha entrado, porque tinha uma escadinha lá do outro lado da piscina, ela não tinha nem entrado ainda na água, ela já estava se abrindo e falando um monte de. Eu fiquei de boca, né? De boca aberta. Falei, gente, como pode, né? A pessoa nem chegou aqui.
Porque são 5 metros, de acordo com o conhecimento. Mas a gente já viu isso acontecendo, eu já vi isso acontecer na prática. E isso é um exemplo de muitos exemplos, tá? Eu já vi muitas coisas acontecendo que você fala, gente, realmente não é só 5 metros, é mais do que isso. Mas o que a teoria diz nos livros são 5 metros, então a gente guarda essa informação como a informação precisa. A gente tem certeza que em 5 metros a coisa acontece, tá? E aí, o que que é o campo áurico? O campo áurico é assim, uma pessoa está aqui, a outra está aqui. Cada uma dessas pessoas, ela tem um campo áurico em volta dela, que é uma energia. Essa energia é uma energia de ativação atômica, tá? Então, o que que acontece? A gente tem lá na nossa configuração, lembra que a gente tem lá os centros, né? E para conectar entre um centro e outro, tem as portas, tem um monte de porta lá, um monte de canal, né? Os centros que estão definidos ou não, de acordo com cada pessoa. E quando a gente está dentro desse campo áurico aqui, vamos supor que alguém tenha, por exemplo, a porta 3 no sacral e a outra pessoa que acabou de chegar tem a porta 60 na raiz, tá? Então, o que que acontece? Há uma conexão. Uma pessoa tem metade do canal, a outra pessoa tem a outra metade. Isso aqui é o que a gente chama de eletromagnética, que aconteceu aqui, o que a gente também chama de amor. Amor, sentimentos, tá? Que é o que a cabeça diz, na verdade. A cabeça diz. E eu não tô falando da porta 360 especificamente, tá, gente? Eu tô falando de qualquer porta que você tenha metade do caminho, a outra pessoa tem a outra metade do caminho, conectou aqui, a cabeça já fala que é amor, tá? Então, vai existir ali uma história mental que vai fazer com que as pessoas tenham essa impressão, que é o que a gente chama de, opa, eu ia escrevendo errado, não é isso não. É o que a gente chama de não ser. Você não é aquilo. É o teu não ser aquilo que está acontecendo ali, tá? E isso vale para qualquer conexão que acontecer ali em campo áurico, tá? Acho que eu me estendi demais aqui, não era para falar tudo isso. Enfim, vamos para a próxima página. Aí, gente, próxima página, gente. A gente tem aqui duas pessoas. Então, a gente trouxe dois exemplos aqui, pessoa um e pessoa 2. A pessoa um é verde, a pessoa 2 é azul. E vamos levar em consideração que é assim, pegamos duas pessoas aleatórias aqui só para vocês entenderem como que funciona, tá? A pessoa número um, ela é um gerador manifestante, né? Cruz da limitação. Eu peguei o meu exemplo aqui, tá? Sou eu mesmo aqui, essa pessoa. Do ângulo esquerdo. Lembrando que o ângulo esquerdo, né, é um ângulo transpessoal. Isso significa que tudo que essa pessoa e essa pessoa está aqui fazendo, nada é para ela, tudo é para o outro, tá? E tem a questão lá de encontro de vidas, né? O que a gente chama de encontro de vidas. O que que é esse encontro de vidas? Olha, gente, encontro de vidas, a gente vai para um campo aí que é um pouco mais de crença, né? Porque o encontro de vidas você precisa acreditar que você está reencontrando alguém aqui que tem alguma coisa para te ajudar. Aí, quando a gente não vai para essa parte de crença, a gente tem a visão, uma visão atual, né? Então, uma pessoa, Roberto, eu não quero olhar pelo ângulo religioso. Bom, se a gente não for olhar pelo ângulo religioso, a gente pode dizer que são pessoas que estão aqui para se complementar. Então, complementar. Complementar, ajudar, ajudar a construir, né? Então, ajudar a construir, ajudar umas às outras. É porque é basicamente como se uma dependesse da outra, desde que elas sejam do ângulo esquerdo. Então, todo mundo que você encontra, se você for do ângulo esquerdo, todo mundo que você encontra do ângulo esquerdo tem alguma coisa a complementar, a ajudar, a oferecer dentro da tua missão, desde que isso esteja de acordo com a sua autoridade e estratégia, tá? Senão, não, tá? Não significa que todo mundo do ângulo esquerdo está aqui para se complementar. Não, muito pelo contrário. É só o que for de acordo com a autoridade e estratégia, tá? Então vamos levar em consideração que a pessoa número um aqui é um gerador manifestante, cruz da limitação do ângulo esquerdo. Enquanto a pessoa do número 2 é um manifestador,
cruz do alfa, ângulo esquerdo. Só aqui a gente já tem material suficiente, só que na parte de cima, né? A gente já tem material suficiente para fazer uma análise, tá? A gente não precisava nem ir lá para baixo, na verdade, e falar dos pormenores, né? Por quê? Bom, um gerador manifestante. Ah, esqueci de colocar aqui uma informação importante. Sacral. E aqui o manifestador do ego, tá? Então, um é sacral, o outro manifesta do ego, né? Então, você vai ver aqui que sai o ego aqui, ó, tá conectado diretamente com a garganta, que tá conectado diretamente com a ágina, que tá conectado diretamente com a cabeça, e o ego, para variar, tá conectado diretamente com o baço. Então, é o que a gente chama de single. O que que é single? É uma definição única. E do lado de cá, a mesma coisa. Então, as duas pessoas têm uma conexão que sai da cabeça, então olha aqui do lado esquerdo, tá? Da cabeça, desce pro ágina num fio só. Aí do ágina desce pra garganta, da garganta desce pro centro G, do centro G desce pro sacral, do sacral vai pro baço, do baço volta pro sacral e do sacral desce ali pra raiz. Então é uma única linha conectando tudo, a mesma coisa que acontece dos dois lados. Então as duas pessoas aqui são singular, tá? É definição única, ok? Isso é importante lembrar também. É, bom, a cruz da limitação está aqui com o imperativo de limitar a vida das pessoas para que essa pessoa tenha crescimento, certo? Ela vai. Deixa eu mudar a tela de lugar aqui, porque tá difícil para eu rabiscar. Deixa eu apagar e vamos mudar ela de lugar. Um momento, por gentileza. Ok, só um momento, gente. Então, vamos lá. Agora tá certo. Lápis. Ok? Então, a cruz de limitação veio aqui para limitar o outro através para crescer, né, crescimento através da limitação. Em contrapartida, nós temos ali o manifestador, que é a pessoa número 2, que está aqui com a cruz do alfa. O que que é a cruz do alfa, gente? É a cruz a pessoa que veio com uma missão de liderança, né? Ela veio para liderar. Então, é o lobo da matilha, né? Então é a pessoa que ela tem um poder de liderança muito grande. É claro que depende de cada configuração, não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Nesse caso aqui, esse manifestador ou essa manifestadora, seja lá quem for essa pessoa vai ter um poder de manifestação que está conectado diretamente através do ego com um instinto de sobrevivência extremamente forte, tá? Então a pessoa tem aí algo para sobreviver, então é claro que a gente não vai entrar nos pormenores, né? Mas a pessoa tem um instinto de sobrevivência muito grande, que está conectado com o ego, né? Fazendo com que, de forma completamente inconsciente. Então a pessoa sobrevive no inconsciente, né? E aí o ego dela tá trazendo ali para ela esse canal aqui, onde conecta-se com a garganta, né? O 4521, fazendo com que essa pessoa tenha as manifestações através do ego. Então, na verdade, gente, quando a gente olha assim, bem a grosso modo mesmo, a gente pode dizer que a autoridade interna dessa pessoa é o esplênico. Mas o que guia essa pessoa, né? Porque o esplênico, ele lembra que ele é o baço aqui, né? O esplênico, ele é uma um sopro no ouvido. Então a pessoa, ela tem um sopro de vez em quando. Mas o que que é constante ali? Porque o sopro ele ele não é que ele não seja constante. A pessoa vai ter o sopro uma vez só. Opa, ficou feio. Ela vai ter o sopro uma vez só. O sopro, uma vez. Em compensação, o ego dela, inúmeras vezes. Então, na verdade, a intuição guia a pessoa para que ela possa sobreviver. Mas é o ego, na verdade, que vai colocar essa pessoa no caminho dela, porque a força de vontade, as vontades do próprio ego que vão fazer com que ela manifeste alguma coisa. Nesse caso aqui, tá, gente? Mas sempre de maneira inconsciente, a pessoa nem vai saber o que ela tá fazendo. Ela só vai saber o que ela fez depois que já tá pronto.
quando o resultado aparecer na vida dela, tá? Então, isso é mais ou menos a historinha de cada um, tá? É esse manifestador, tanto esse manifestador aqui, quanto esse gerador manifestante aqui, tem a cabeça conectada com o último centro. Então, o dele sai aqui, né, e sobe até a cabeça. Então, que é o singular, né? É a definição única. Esse singular aqui demonstra para nós que essa pessoa tem uma eficiência muito grande, tá? Dos dois lados. A gente vai ter eficiência muito grande. Porque sai de um centro, que é a cabeça, nesse caso aqui, nos dois casos, né? E vai até o último centro. No meu caso, no caso da esquerda aqui, nós temos que vai até a raiz. Então, nesse caso, no meu caso, eu já tenho a força da adrenalina que sai daqui, gerando energia, energia vital, né? Para poder me dar direção para que eu possa manifestar alguma coisa de maneira inteligente, né? Esse outro aqui também tem a questão da inteligência, que tá tudo conectado com a cabeça lá em cima, ó. Então, sai da cabeça. Então, a inteligência vai guiar os passos dessa pessoa, inteligência mental mesmo que eu tô falando, tá? Porque vem da cabeça daí nesse caso. Que não é uma autoridade interna, é uma autoridade externa à cabeça. É por isso que é uma pirâmide virada para fora e não para dentro. Isso significa que tanto um quanto o outro, tanto o lado esquerdo, né, a pessoa um, quanto a pessoa 2, elas vão tomar a decisão interna de acordo com a autoridade interna deles, né, cada um na sua, e aí vão usar a cabeça para desenvolver essa decisão que foi tomada com a autoridade interna, ok? Tá fazendo sentido para você? Coloca nos comentários. Roberto, está fazendo sentido, tá? Tem que fazer sentido, gente. É, é claro que aqui eu estou fazendo bem mastigado, mas é só para você entender o que que acontece quando duas pessoas diferentes, completamente diferentes, entram no campo áurico uma da outra, tá? Aqui eu estou contando a história separada, a gente não juntou nada aqui ainda, né? Então, essa pessoa aqui é isso aqui, ponto final. Ela não, é quem ela é, né? Então, aí o quem ela é tem a dualidade também. Então, como nesse caso que sou eu, né? Então, quem que o Roberto é? Bom, o Roberto é essa dualidade, onde todos os centros dele que estão colorido é a consistência dele. Opa, consistência. E todos os centros que estão em branco é inconsistente, que é o que a gente chama de não ser, tá? Esse não ser aqui, ele está dividido em duas partes. O primeiro não ser, então aqui é o meu ego, tá? É o coração que está indefinido. O primeiro não ser é aquilo que ele não é definido, não tem consistência e, portanto, é ali que eu vou sofrer. Primeiro não ser. Por que que a gente fala que vai sofrer? Porque é ali que você vai ampliar o centro do outro, tá? O segundo não ser é justamente onde a gente amplia. Aí a gente sofre de novo. Então, o não ser é dividido nessas duas etapas. A primeira é aquilo que ele já não é, né? Então, não é consistente, né? Então, não é consistente. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é aquilo que a gente amplia, que também não é quem eu sou, né? Pode ser ampliado quando alguém que tem o ego, como a pessoa 2 ali, por exemplo, que tem o ego definido, chega na presença dessa pessoa, ou através do trânsito planetário. Dependendo do trânsito, o trânsito define esse centro, e aí eu fico achando que eu sou aquilo ali. E aí, de qualquer jeito, eu vou ampliar, né? E quando a gente amplia, a gente está vivendo o nosso não ser. Roberto, mas isso é ruim? Dualidade. É e não é. Pode ser ruim se eu não estiver. Pode ser não, vai ser muito ruim se eu não estiver vivendo de acordo com a minha autoridade interna. Mas se eu estiver vivendo de acordo com a minha autoridade interna, vai ser positivo, tá? Então, não existe bom e ruim, gente. Não existe bom e mal. O que tem é a mente falando pra gente que é ruim, tá? Então, por exemplo,
eu vejo muito essa besteira que o povo fala, né? Principalmente o povo que não se formou através de uma certificação correta. Essas pessoas falam a besteira de que, eu já não vivo, eu estou estudando isso já há alguns anos e eu não vivo mais o meu não ser. Gente, é impossível não viver o teu não ser. É impossível. Porque tudo que está em branco no teu desenho, você vai viver aquilo quando alguém entrar no teu campo áurico, né? Quer você queira ou não. A única diferença, gente, entre você ter o conhecimento em mãos é que você vai ampliar aquilo que chegar até você somente se for de acordo com a tua autoridade interna. Se a tua autoridade interna disser sim, aham, no meu caso, né, sacral. Então, lembra que essa pessoa aqui é sacral. Então, se o sacral disser aham, aí tá correto para mim ampliar aquilo daquela pessoa. Seja lá o que for, né? Opa, não é essa cor. Seja lá o que for, né? Seja o plexo solar ou seja o ego. Mas se o meu sacral disser gente, acabou. Eu não tenho que ampliar nada. Eu não tenho que querer estar na presença daquela pessoa, porque o meu sacral, não importa o que a minha mente diga, porque é a mente que é o problema. É ela que vai fazer com que você. E aí eu tô falando da mente, a mente que mente, tá? Não tô falando da mente estratégica que vai ajudar você na sua tomada de decisões. Depois que você tomou já a decisão, né? Claro. Tá fazendo sentido? Então é basicamente isso, tá? Para dentro desse contexto aí, tá? Então, o gerador manifestante, ele tem uma energia, né? Então, vamos voltar aqui. A pessoa número um, que é o gerador manifestante sacral, ele tem uma energia que é constante, né? É uma força incrível para responder à vida e manifestar essas ações, mas desde que ele esteja alinhado com essa autoridade, com essa estratégia, para poder esperar e responder à vida, né? A cruz da limitação dessa pessoa, no meu caso, né? Traz aí para as pessoas ao redor, ao meu redor, uma energia que desafia a superar barreiras e a aceitar os limites, né, como parte do caminho para o crescimento, que é o grande lance. Quando as pessoas, lembra que eu já comentei várias vezes aqui que as pessoas elas olham para mim e elas já acham que eu tô bravo, porque o meu olhar limita as pessoas, mas não é que eu sou, sei lá o que que podem falar que sei lá, arrogante, snob, sei lá quais são os termos que as pessoas usam. Mas não tem nada a ver com isso. Isso é a mente dessas pessoas que tá falando, tá? Na verdade, é a minha configuração da limitação que faz com que as pessoas tenham essa impressão de mim, né? Mas, lembra que tudo está ligado com autoridade e estratégia? Se eu respondi, o meu sacral respondeu, aham, para alguém que entrou na minha vida e essa pessoa que entrou na minha vida achar, né, entrar em contato comigo e achar que eu tô bravo, esse achar que eu estou bravo, ou esse achar qualquer coisa que ela achar de mim, tem a ver com o crescimento dela. E com o meu também, é claro, porque quando você cumpre o teu papel, né, a tua cruz de encarnação é um papel de vida, né, é uma missão de vida. Quando você cumpre essa missão de vida, você está dando para o outro a possibilidade de ele se alinhar com a vida autêntica dele e ao mesmo tempo você está se alinhando com a tua, porque você respondeu de acordo com a tua autoridade e estratégia, tá? Então não importa o que as pessoas acham. Eu sofri muito a vida toda com isso, porque as pessoas diziam, né, inclusive pessoas da minha família mesmo, coisas horríveis assim. E eu queria mudar muito isso, gente, eu queria muito mudar isso. Mas não dá pra mudar a cor dos olhos, não dá pra mudar a cor da pele, não dá pra mudar a cor do cabelo, né? Isso aqui é genético, né? Lembra que cada um desses arquétipos, dessas portas, tem um códon genético. Gente, isso aqui é genético. Não tem a ver com o que eu quero. Isso aí é a cabeça da gente que fala. Não tem a ver com o que eu quero. É genético. Cada um desses arquétipos tem um códon genético. Então, é muito mais forte do que o que a gente pensa, do que o que a gente imagina, tá? A gente não tem controle.
A gente acha que a gente está no controle, né? Mas isso tudo, né? A gente acha, né? Quem acha? É a cabeça. É a cabeça que acha. Ela faz você achar que a gente está no controle de alguma coisa. Mas nós não estamos no controle de absolutamente nada. Nós não, simplesmente não estamos, tá? E isso é a coisa mais linda que tem no conhecimento do Human Design. Por quê? Porque quando você entende que você não está no controle, acabou. Você não precisa mais querer ficar controlando nada. Que a gente quer controlar o tempo todo, né? A gente quer controlar a previsão do tempo, a gente quer controlar a roupa que a gente vai usar, né? E isso, né? Quando essas duas coisas se colocam juntas, é pior ainda, né? Você escolhe a roupa para usar amanhã ou a semana que vem, mas você não sabe como que vai estar o tempo a semana que vem. Então você escolhe uma roupa branca e aí você mora no sítio, né? Que não tem asfalto. Então você percebe que na semana que vem pode estar chovendo, e se estiver chovendo, que você não escolheu, não pensou num plano B, por exemplo, você já tá ruim para você? Então, é a mesma coisa aqui. A gente não tem escolha, é no choice, tá? E quando eu digo no choice, gente, eu não tenho escolha. Não tem escolha. Não tem como a gente escolher o que vai acontecer. A coisa acontece por nós, né? Nós estamos aqui como parte do experimento. Então, lembra que nós somos peças num jogo, e esse jogo quer que nós experimentemos algo. É o experimento. É um sistema, né, que vem trazendo essas configurações para nós através daquilo que é chamado de neutrinos. Então, os neutrinos que vêm do Sol, é eles que trazem para a gente essa configuração, tá? E não tem como fugir disso, tá? Não tem como. Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Por favor, deixe sua dúvida nos comentários. E a dúvida nos comentários, ela deve ser da seguinte maneira, para que eu possa responder vocês de forma eficiente, tá? Roberto, eu não entendi o que você quis dizer a respeito de tal e tal e tal coisa. Porque se você falar assim, ó, não entendi o que você quis dizer, e colocar lá, por exemplo, 20 minutos e 15 segundos, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Eu vou ter que assistir o vídeo para entender o que eu estava falando, para eu poder responder isso para vocês. E às vezes eu não tenho tempo, eu até gostaria de responder, né? Com calma. Mas eu não tenho tempo de assistir de novo e tentar adivinhar o que a pessoa está querendo perguntar. Então, quando você tiver com dúvida, deixe a dúvida por completo. Roberto, o que que você quis dizer quando você disse que a cruz da limitação do ângulo esquerdo é para pessoas tem um tema de vida transpessoal? Aí eu vou saber do que você está falando. E aí eu posso responder com clareza para você, tá bom? Em seguida, gente. Bom, acho que aqui nesse slide é isso. Agora nós já vamos para o último slide, tá? Que é quando a pessoa um e a pessoa 2 se encontram, né? Cara, uma vez que você esteja no campo áurico da outra pessoa, não tem muito mais como você fugir disso, tá? Você não consegue mais, não dá para desver o que você viu, sabe? É basicamente isso. Você vai ver aqui, então, vou dar uma palhinha aqui, ó. Você vai ver aqui que a pessoa um ela tá escrito lá em cima, ó, em verde. Aqui embaixo também. A pessoa 2 ela tá em azul. E aqui embaixo também. Isso significa que, quando a gente faz esse mapa aqui, tudo que tiver em azul dentro do mapa é da pessoa 2. E tudo que tiver em verde é da pessoa um, tá? Às vezes vai ter verde e azul ao mesmo tempo. Você vai ver que aqui nesse caso aqui tem um monte, ó, de verde e azul. Isso significa que aquela porta ou aquele canal, ele é, está presente na configuração de ambas as pessoas, tá? Ok. Dito isso, precisamos nos lembrar que a pessoa um é sacral e a pessoa 2 é ego, tá? Ego esplênico, né? Que é o esplênico aqui que tá, no caso dela, que é a autoridade interna, mas quem guia ela é o ego, tá? Bom, essas duas pessoas entraram uma no campo da outra. Olha aqui.
O que que aconteceu aqui? Lembra que a pessoa número um é da cruz da limitação. A 2 é do alfa. Ah, eu acho que eu ficou faltando eu falar, né, as configurações aqui do manifestador, né, no slide anterior. Então, o manifestador, gente, quando ele faz a manifestação do ego, ele é movido pela força de vontade e compromisso. Então, é uma pessoa, digamos que é uma pessoa muito compromissada, né? E ele é compromissada com o quê? Com qualquer coisa. Pode ser compromissado com a verdade, pode ser compromissado com a mentira, pode ser compromissado com qualquer coisa, com a relação, pode ser compromissado com qualquer coisa, gente, qualquer coisa, tá? É uma pessoa que tem força de vontade e consistência no compromisso. Quando essa pessoa está alinhada com a autoridade interna dele, que nesse caso aqui é esplênico, né, é, ele tem as ações, né? As ações dessa pessoa, ela tem um impacto muito direto e poderoso, porque ele, sendo da cruz do alfa, ele vai liderar de maneira natural, através do ego, que vai pedir ter forças de consistência, né, força de vontade, e através do esplênico que vai soprar no ouvido dessa pessoa o que ele pode, o que ele não pode, como que ele sobrevive, como que ele não sobrevive. A cruz do alfa, né, que é a cruz dessa pessoa, ela adiciona um propósito relacionado à liderança, né? Como eu disse anteriormente, sim, né? Acho que eu falei sim. E ao direcionamento de grupos. Então, essa pessoa, ela direciona grupos. Então, ela não nasceu, né? Então, lembra que é o lobo da matilha? É aquele que vai lá na frente, né? O alfa. Ele, inúmeras vezes, ele tá sozinho, mas nunca tá sozinho. Ele sempre tá, liderando uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Guia as pessoas com visão e determinação. Então, isso é o que eu precisava ter falado lá atrás, né? Aí tem o que a gente tá vendo aqui agora, que é a conexão energética. Quando essas duas auras entram em proximidade, né, ou seja, 5 metros de distância ou menos uma da outra, o campo áurico compartilhado acaba criando uma sinergia que potencializa a interação deles. E aí, gente, a gente vai ter a sinergia. Então, a pessoa um não existe mais. A pessoa 2 também não existe mais. Lembra que eu falei lá nas aulas anteriores que quando você tem, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu tenho a porta 60 lá no sacral. E do lado direito, essa pessoa tem a porta 3. Ah, perdão, eu disse no sacral, mas é na raiz, tá? Eu tenho a 60 na raiz e a pessoa 2 tem a 3 no sacral. Deixa eu mudar de cor aqui para vocês enxergarem aqui, ó, no sacral. 3 no sacral. Uma porta é oposta à outra, né? Então, uma porta é a água e a outra porta é o pó de café. Quando essas duas portas se juntam, a água não existe mais, o pó de café também não. Aí vira uma bebida, que é a bebida do café, certo? A mesma história agora se passa aqui. Só que daí, a pessoa número um é a água. A pessoa é a água, não é mais a porta. E a pessoa número 2 é o pó de café. Quando essas duas pessoas estão juntas no mesmo ambiente, elas se tornam a bebida, que é o café. Então, né, a soma da pessoa um e da pessoa 2 forma o que a gente chama de entidade número 3. É uma entidade, né? É claro que quando a gente fala entidade, a gente começa a pensar num monte de coisa religiosa, né? E até tem a ver com essas coisas religiosas, porque é uma coisa inexistente que passou a existir no momento que essas duas pessoas se juntam no mesmo ambiente. E daí, o que que acontece? Bom, as duas pessoas vão enfrentar vários desafios, né? Primeiro, a gente vai falar aqui do grande problema que essas duas pessoas vão enfrentar. Lembra que
a pessoa número um tem o 60 na raiz e a pessoa número 2 tem o 3 no sacral, bom, conectou o 60 com o 3 quando os dois estão juntos. Como vocês podem ver aqui, no meio, aqui na figura do meio, o 3 e o 60 conectou. Sendo assim, conectou para a pessoa número 2 o sacral dela. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui, deixa eu fazer na cor correta. Conectou o sacral dela, certo? Essa pessoa número 2 ela não tem o centro G definido, mas a pessoa número um tem. Então, amplia, conecta o centro G dela também, fica ativado. E lembra que tudo aquilo que ela não tem, não tinha, que a pessoa número 2 não tinha e a pessoa número um tinha, a número 2 está ampliando em 200%. A pessoa número um também tem a raiz definida através do 60, que a número 2 não tem. Então também conecta aqui a número 2. Então ele também está ampliando isso aí 200%. A pessoa número 2 tem o ego definido, que a pessoa número um não tem. Então define o ego dessa pessoa. E aí a pessoa acha que ela tem força de vontade. Enquanto essa pessoa número um aqui acha que ela tem força de vontade, a pessoa número 2 acha que ela encontrou a direção da vida dela. Ela acha que a força vital que ela tem naquele momento agora é dela. E ela acha que a consistência de adrenalina, né, de suporte para aquilo que ela for fazer, seja lá o que for, também é dela. Enquanto, se vocês analisarem, né, esquece a figura do meio agora, tá? Olha para as figuras que estão nas extremidades. Vocês vão ver que tanto um quanto o outro não tem o plexo solar definido. Nenhum dos dois tem. Só que a pessoa número um tem o 30. Aqui, ó, plexo solar. E a pessoa número 2 tem o 41 na raiz. Tá aqui, ó. Quando uma tem uma porta e a outra tem a outra, se conecta, como vocês vão ver agora na figura do meio. Conectou. Os dois têm um novo centro agora definido que antes eles não tinham. O que que acontece aqui, gente? É o que a gente chama de amor. É o que a gente chama de amor, tá? Nenhum dos. Só que é amor para os dois. Aí aqui, a cabeça não tem a ver com o que a mente acha mais. Né? Até tem também a ver com o que a mente acha. Mas é mais forte do que o que a mente acha. Porque uma coisa é quando a gente está ampliando o centro do outro. Outra coisa é quando você define o seu centro e a pessoa também define o dela através de uma eletromagnética, que é o que acontece aqui. A 41 com a 30 conectou o plexo solar, que é a casa das emoções, e aí pronto. Começa uma onda emocional de altos e baixos para ambas as pessoas. E aí essas duas pessoas podem estar enfrentando um problema ou uma solução de um problema, né, dentro do âmbito emocional, que o plexo solar é a casa das emoções. Aonde que está o grande problema dessas duas pessoas, né? Então, se essas duas pessoas se encontrassem, o maior problema dessas duas pessoas seria, aí eu tô falando de uma configuração muito única, tá, gente? Que é, vocês estão percebendo aqui que elas têm 9 centros definidos, né? 9 e 0. Então, 0 significa que a pessoa não tem nenhum centro que não está definido. E 9 significa que os 9 ficaram definidos quando essas duas pessoas estão juntas. Isso é o que a gente chama de prisão. Porque essas duas pessoas, elas não conseguem. Se elas se amam demais. E se elas não se amam, elas se odeiam demais. Mas se amando ou se odiando, elas não conseguem se separar. Vão viver juntos pro resto da vida, né? Se vai ser feliz ou se não vai ser, é outra história, né? Mas, quando a gente tem os 9 centros que se definem, é o que a gente chama de prisão. Então, em inglês, a frase que o Ra usava é nine and all, nowhere to go. Então, é 9 e 0, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Então, não tem para onde correr. É um no choice bem grande aqui, né, nesse caso, que a pessoa,
essas duas pessoas simplesmente, se elas se encontram e se elas se apaixonam, gente, não vai ser uma paixão passageira, né? A questão ali da paixão mesmo, que vai passar, né? Porque toda paixão passa, é, vai embora, mas o que fica, né? Esse tapa atômico que a pessoa leva aqui, não tem como ela se livrar disso aqui, porque não tem para onde fugir, né? Você vê que não tem escape, não tem escape aqui. Quando a gente tem um centro ainda que fica indefinido, então vamos supor que um dos centros continuou indefinido, né? Eu escolhi o pior exemplo aqui para dar para vocês, né? Que é o plexo solar indefinido, criaria um problema dentro da relação, né? Um problema emocional, que os dois sempre vai achar que um não está satisfeito com o outro. Tem alguma coisa de errado comigo, né? Emocionalmente. E aí pode criar problemas mentais. Que lembra que a mente cria, né, sempre uma história que não é verdadeira. E aí, nesse caso, ela iria habitar aqui, ó, o diabo ia habitar ali. É onde Deus não tá, o diabo faz a festa. É ali que iria fazer a festa. Então, quando a pessoa tem um centro indefinido, né, então duas pessoas juntas, se conectou 8 centros, mas um ficou indefinido. É claro que depende de qual centro que ficou indefinido, né? E teria que ver a configuração das pessoas. Mas, quando um centro está indefinido, né? Essas duas pessoas vivem uma relação mais saudável, dependendo, claro que dependendo do centro, né? Uma relação mais saudável. Por quê? Porque, gente, um centro indefinido é como se fosse uma porta, né? Da casa. Então vamos supor que as duas pessoas se juntaram e aí formou uma casa, né? Uma porta da casa está sempre aberta para ser o escape da relação. Então, se acontecer um estresse, tem uma porta que a gente vai usar para a gente poder escapar da pressão da relação. Se acontecer uma briga, a gente vai usar aquela porta. E nesse caso aqui seria uma porta emocional, né? Se esse centro estivesse indefinido, tá? Seria uma porta emocional. E claro que depende de cada um dos centros. É, mas é um escape. Agora, se tiver mais que um centro indefinido, aí já começa a criar vários problemas dependendo do centro que estiver indefinido, tá? Mas só para vocês entenderem que se tivesse uma porta ali, ainda teria um respiro, um suspiro, né? Para as duas pessoas quando brigar ou quando tiver quando alguém não respeitar a autoridade e estratégia, teria para onde fugir. Nesse caso aqui, não tem. Então, quando cria-se, né, a pressão dentro da relação, por qualquer motivo que seja, aí a mente vai começar a trabalhar. Lembra que onde o diabo não, onde o Deus não está, o diabo faz a festa? Então, aí a mente ia começar a trabalhar em todos os pedaços que estão em branco. Todos. E aí, em cada um desses pedaços, nós vamos criar um problema dentro da relação. Em cada um dessas portas que não estão conectadas com o outro lado, né? Que eu pintei tudo de vermelho aí para você ver aonde que estaria o problema. Não é um problema só, é uma pancada de problema. Então, a conectividade, ela serve para quê? Quando a gente faz a leitura da conectividade, ela serve para ajudar a gente assim, ó. Eu sou a pessoa um e o amor da minha vida é a pessoa número 2, tá? Nós estamos dentro dessa relação. Agora eu sei que quando nós estivermos juntos, se a gente tiver uma discussão, uma briga, qualquer coisa que acontecer, nós dois vamos sofrer a pressão, o pico do problema e vamos enfrentar o problema junto, porque enfrentar ou não, né? Se a gente fugir do problema, a gente vai fugir junto também do problema, porque o problema é que não tem para onde a gente não tem escape aqui, né? Então não tem uma porta aberta. A única coisa que a gente tem são linhas que estão indefinidas para que a mente possa trabalhar ali e fazer a desordem ficar ainda maior. O grande problema é esse. Mas as duas pessoas, se não tiverem maturidade emocional ou maturidade mental para lidar com o problema, elas vão viver numa prisão emocional ruim, negativa. Não vai ser boa, né? E ainda, agora a gente olha nos pormenores, né? Que de pormenores não tem nada.
a gente não pode esquecer que um tá aqui para limitar e o outro tá aqui para ser o alfa, para ser aquele que lidera. Imagina essa pessoa aqui, a pessoa número 2, né? Sendo limitada por essa pessoa aqui. Ele quer liderar e essa pessoa quer limitar. É mental? Claro que não. É do jeito que é, a configuração é assim. E aí, quando a gente faz esse mapa, né? Quando alguém contrata para fazer esse mapa, a análise que a gente faz é justamente para ensinar que essa questão que vai ter, a pessoa sempre vai ter a impressão, porque a mente dela vai falar para ela isso, a mente dos dois, né? A pessoa número um, ela vai ter a impressão de que o outro quer liderar aonde não é o local de liderança dele, que ele quer, principalmente por ser um manifestador, né? Então, que ele quer manifestar alguma coisa, liderando, né, nessa manifestação, algo que ele não deveria, porque dá respeito à minha vida, não à sua vida. Só que isso não é verdade, quem diz é a cabeça, né? E do outro lado, o manifestador vai ficar com raiva porque ali tem energia gerada para manifestar também, mas limitando. Então, ele, o manifestador, ele vai se sentir completamente limitado pela pessoa número um. Então, um se sente limitado, o outro se sente manipulado pelo ego do outro. Então, lembra que um é sacral, o outro é do ego. Então, dá a impressão, não é a realidade, que essa pessoa aqui, né, a pessoa número um, vai estar o tempo todo sendo manipulada pelo ego do outro. Enquanto que o contrário, né, a pessoa número 2, vai ter a impressão de que ela está sendo limitada o tempo todo pelas manifestações do gerador manifestante. E aí vira um ciclo vicioso, sem fim. Se for pro lado ruim, é claro, né? Porque tem os lados positivos também, né? Aqui, por exemplo, ó, o lado positivo, né? Um dos lados positivos, tá? Que eu não vou falar tudo aqui, mas é só para vocês terem uma noção de como que funciona, né? O 41 tá dando adrenalina pro plexo solar. Então, existe aqui, né, a experiência emocional que ambos vão viver, que antes eles não conheciam, de viver uma experiência intensa através da eletromagnética, que é o que a gente chama de amor. Que eles não sabem que experiência que é essa. Eles só vão saber quando eles viverem. Roberto, essa experiência então é positiva? Pode ser que sim, pode ser que não. Se não for de acordo com a autoridade e estratégia de cada um. Porque pode ser que o que seja correto para esse sacral aqui seja incorreto para esse baço aqui. E vice-versa. Às vezes é correto para o baço do manifestador, mas incorreto pro gerador manifestante. E é aí que tá a beleza da coisa, para a gente poder entender que nós somos todos seres completamente diferentes um do outro. A gente não vai tomar decisões juntos, iguais, né? Nós vamos estar na mesma jornada junto, mas se a gente vai tomar a mesma decisão, é outra história. E é aí que as pessoas acabam brigando dentro do relacionamento, né? Porque como que eu vou passar por cima, né? O que a gente mais vê não é casal frustrado. Por que que os casais são frustrados? Porque um precisa abrir mão da sua identidade atômica, ainda que eles nem saibam disso, mas ele precisa, né? Ele ou ela precisa abrir mão da identidade atômica para que o outro seja feliz. E aí eu tenho que engolir um sapo dentro da relação para que o meu parceiro, a minha esposa, seja lá quem for, fique feliz com a minha decisão, embora eu não queria ter tomado essa decisão. E aí começam todos os problemas da relação. Quando a gente compreende, através de uma análise de conectividade, qual aonde que está, né, o foco do problema, dentro dessa análise de conectividade, a gente consegue mostrar justamente, eu vou falar sobre mais um problema aí, que é o problema sério desse casal aqui, tá? Mas na análise a gente consegue ver quais são os problemas, aonde que está o foco, para que a pessoa saiba que aquilo que está acontecendo na relação não tem nada de pessoal. Parece que é pessoal, parece que o outro tá cutucando, mas não tá, gente. Não tem. Ó, vou falar uma coisa.
Nada nessa vida é pessoal. Nada nessa vida é pessoal. Nem o fato de você querer que o seu filho vá sentado na janelinha do avião não é pessoal. Existe uma configuração para isso. E naquele caso do avião, ainda a coisa fica, a história fica, o buraco fica mais embaixo ainda, né? Porque aí a gente tem o que a gente chama de WA, né? O WA é quando, né? Não vou nem usar essa palavra, vou usar uma outra palavra. É que no avião era o A mesmo, né? Mas o penta, pra gente não pular nenhuma etapa, vamos falar a palavra penta. O penta é quando tem três pessoas ou mais no mesmo lugar. Se tiver três pessoas, você já não existe mais, você já não tá mais ali. Aí existe uma entidade, aí tem uma força maior do que os três, que toma conta da situação, que não tem nada a ver com o indivíduo, né? É claro que a gente vai falar sobre isso mais futuramente, tá? E você vai entender essa questão da conectividade de forma plural, tá? Não é só uma conexão entre duas pessoas, é entre três pessoas ou mais, tá? E isso aqui bagunça tudo, gente, bagunça tudo. Mas a gente vai entender isso mais pra frente, né? Mas também tem a ver, tá? Então, deixa eu apagar aqui pra gente não se confundir. Então, qual era o problema que eu ia falar que esse casal aqui encontraria, né? Um grande problema. Entre o sacral e a raiz, nós temos o canal 360 ali, ó, que se formou. O canal 360, gente, é o canal da mutação. Ou seja, gerou uma eletromagnética onde ambas as pessoas vão mutar. O que é mutação mesmo? É uma transformação. Lembra? Quando algo se transforma, ela não pode mais voltar ao que ela era antes. Então, nós temos ali o casulo da borboleta, a lagarta e a borboleta. A borboleta não consegue mais virar lagarta depois que ela virou borboleta, e a lagarta não consegue mais virar, fazer o casulinho dela. Então, tem uma etapa a ser cumprida, que é uma etapa linear, que a gente não consegue mais voltar atrás. Então, a gente consegue voltar para o dia de ontem? Não consegue. Aquilo já aconteceu e já transformou a minha vida. Então, quando a gente se transforma, a gente não volta mais. A gente não consegue mais. Esse casal aqui, ele teria esse canal da mutação. É o canal da mutação. Mutou, acabou, não tem mais o que fazer. Um vai estar constantemente mutando o outro. Um através da limitação, o outro através da liderança alfa. O grande lance aqui seria o fato de que esse canal aqui faz parte da porta da limitação, que é a cruz de limitação do gerador manifestante. Então, esse gerador manifestante, tendo aqui o 60 como, olha ali agora, do lado esquerdo, no inconsciente da pessoa número um, ó. É o sol da pessoa, gente. A limitação. Lembra que eu já falei nesse do vídeo de hoje já, inclusive. As pessoas olham para mim e elas acham que eu estou limitando elas. Gente, é o meu sol. É 70% de quem eu sou. Inconsciente, nem eu sei disso. Nem eu sei que eu tô limitando as pessoas. Nem eu sei que eu tô com cara de bravo. Gente, pra mim, essa é a minha cara. Esse jeito que eu falo aqui com vocês é o jeito que eu falo com todo mundo. Eu não tô bravo, é só o meu jeito de falar. Eu falo assim. Não tem a ver com estupidez, com arrogância, com snobismo. Não tem. É a configuração inconsciente, gente. Eu nem sou consciente disso. E ainda é linha um. É essa configuração que faz, né, 60.1. Esse ponto um aqui é a linha, né? É a linha um que me faz nunca ter certeza de nada, então eu tô sempre com a cabeça em algum lugar, estudando dentro da minha própria cabeça, buscando entender o que que tá limitando, o que que tá acontecendo. Tem a ver com a limitação, tem a ver com a adrenalina,
Então, sempre vai haver uma mutação dentro da limitação para essas duas pessoas, né? Tá fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido para você que está me ouvindo hoje aí na sua casa? Deixa eu, tô olhando aqui para ver se tem mais alguma coisa que precisaria ser dito nesse caso aqui, né? Olha, eu acho que a grosso modo, gente, a grosso modo é basicamente isso. Complicado, né? Você percebe como que funciona essa questão da interação atômica entre duas pessoas? E agora a porca entorta um pouco mais o rabo, né? Porque tem a questão do dormir corretamente, é que a gente nem vai falar sobre isso hoje, mas a gente vai falar sobre quando a gente lembra que o campo áurico, ele existe em 5 metros ou menos de distância, né? Então, por exemplo, aqui, nesse momento, eu tô no meu escritório, né? Porque geralmente eu gravo lá na minha sala. Eu só não tirei o fundo aqui pra vocês, porque o meu escritório é uma bagunça, porque tem muita caixa de livro, muita caixa de baralho, né? As embalagens, então é uma bagunça aqui. Então, pra ficar mais bonitinho, né? Mais profissional, eu deixei assim com fundo pra vocês. Mas aqui, ó, eu tô encostando nesse momento numa parede, e essa parede, ela faz divisa com o quarto do apartamento do lado. Então, se nesse momento, por exemplo, tiver alguém deitado, eu não sei se tem uma cama aqui, tá? Mas eu vou supor que tem uma cama encostada aqui nessa parede. Se tiver alguém deitado nessa parede aqui agora, eu estou no campo áurico dessa pessoa e essa pessoa está no meu campo áurico. E a gente nem sabe quais são as conexões que essas pessoas têm, que essa pessoa tem, ou essas, né? Não sabemos quantas pessoas tem lá. A gente não sabe quais são as conexões que essa pessoa tem. Então, não tem como a gente se precaver de nada. A única coisa que tem como a gente se alinhar o máximo que a gente puder, e isso aí a gente consegue fazer, é através da autoridade estratégia. Não tem muito como a gente fugir da autoridade estratégia, porque é ela que vai guiar você se aquela pessoa, aquele local, né? Eu tô num local que pra mim é aham. Inclusive é por isso que eu tenho esse escritório aqui, né? A gente estava fazendo uma configuração aqui no apartamento para poder montar o meu escritório. Então foi uma semana inteira de tentativa e erro para poder chegar qual o momento, o local ideal. E no final das contas, a gente montou um escritório onde eu sempre quis, que era onde eu sempre imaginei que fosse ser mesmo, porque era onde o meu sacral já dizia, aham. Então, quando a gente respeita a autoridade e estratégia, a gente podia ter evitado toda essa semana de trabalho que a gente teve, e deu muito trabalho, para poder ter decidido de acordo com a autoridade de estratégia e não teria se frustrado uma semana inteira, né? Perdido esse tempo todo. Então percebe como que a autoridade de estratégia é importante para poder te alinhar com o local, para poder te alinhar com as pessoas, né? Então, eu mencionei o quarto aqui do lado, né? Que eu deduzo que seja um quarto. E se alguém tiver aqui, a gente está se conectando auricamente. Não tem muito como a gente fugir disso, sabe? Ahn, essas conexões elas vão acontecer. Lembra que eu falei que as conexões elas acontecem quer a gente queira ou não? Conexão atômica, né? Porque nós estamos aqui para ter essas conexões realizadas, conectadas, feitas, para poder cumprir o nosso papel, né? Eu limitando as pessoas e as outras pessoas, cada um com a sua própria cruz de encarnação, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu sua configuração pessoal, de centros e canais e tal. E a gente não tem muita escolha em como que a gente vai fazer isso acontecer, a não ser participar do experimento da forma correta. E aí a gente entra naquela frase que a gente está mais do que cansado de ouvir, né? Se não aprender por amor, vai aprender na dor. Nós não queremos aprender pela dor, embora a gente não saiba o que isso significa na prática, né? Então, aprender na dor é não seguir sua autoridade e estratégia e
ter que passar por experiências, já que você é um experimento, passar por uma experiência que você não deveria passar por ela. Uma experiência de dor, de perda, de sofrimento, de seja lá o que for. Quando você segue sua autoridade de estratégia, você começa a se alinhar com uma coisa que é tua, se alinhar com as pessoas que são suas e com as conexões que são suas. Então, esse exemplo que eu dei aqui hoje, para você entender um pouquinho, né? Um gerador manifestante, o outro manifestador, o gerador manifestante da cruz da limitação, o outro da cruz do alfa, né? Ambos do ângulo esquerdo, né? Se encontrarem, né? De acordo com a autoridade estratégica dessas pessoas, vai se responder, né, de acordo com a autoridade interna, e vai saber se é correto ou não. E se for correto, ambos são do ângulo esquerdo. Então, ambos têm alguma coisa, um para o outro, dentro disso que eu falei, né? Mas você percebe que até para conhecer pessoas, até para entrar dentro do relacionamento, tem que usar a autoridade e estratégia. Senão você entra, né, num relacionamento que não é legal para você, que pode, vamos supor que a pessoa um não tenha o baço definido e a pessoa 2 tenha o baço definido. O baço é o centro esplênico, é o centro do bem-estar, né? Se a pessoa 2 que tem o baço definido, entra na presença da pessoa um que não tem o baço definido, a pessoa um vai ampliar o baço da pessoa 2. Só que a pessoa 2 é uma pessoa tóxica, ou o relacionamento acabou virando um relacionamento tóxico. A pessoa um que não tinha o baço definido, ela fica na relação porque a outra pessoa tem o baço definido. Porque dá para ela a falsa sensação de bem-estar. E aí, a gente começam todos aqueles julgamentos, né, que a gente julga, né? Ah, mas a fulana tá com ele porque não presta. Podia ir embora, podia sair de casa, sei lá, podia fazer qualquer. Não, gente, não podia. Não é assim. Isso aí quem tá falando pra gente é a nossa cabeça. O buraco é mais embaixo, né? Não é tão simples assim. É óbvio que ela sabe que ela tá apanhando. É óbvio que ela sabe que ela tá sendo humilhada. Talvez ela não saiba que ela vai tá correndo risco de vida. Talvez ela não ache que isso aconteça porque ela tá ampliando o baço do outro. Então, para ela, aquilo é normal dentro da relação. Você percebe aonde que vai os nossos julgamentos? Então, todos os nossos julgamentos, é claro que a história é muito pior do que isso, e infelizmente a plataforma não permite que a gente fale sobre isso, mas eu posso garantir para você que essas mulheres não estão nesses relacionamentos porque elas não prestam. Tem a ver, tem mais a ver com a configuração do que a gente imagina. É que a nossa cabeça vai ter o hábito de julgar, né? Então, isso é um exemplo, né? Tem vários outros exemplos de problemas que a gente encontra em relacionamento, né? Que é complicado, mas quando alguém chega até mim, né? Roberto, queria fazer meu mapa de conectividade. A gente faz, mas às vezes não é fácil dar a notícia para a pessoa. Às vezes você bateu o olho e você já sabe que não vai dar. Não vai dar, mas eles estão tentando. As pessoas estão tentando. Só que você não precisa tentar se você chegar até a pessoa de acordo com a sua autoridade e estratégia. Então, se você conheceu alguém, então, dica de ouro, tá? Sobre conectividade. Tá se conectando com alguém, né? Conheceu alguém. Quando você encontrar essa pessoa, de acordo com a sua autoridade e estratégia, você vai poder responder à vida, né? De acordo com isso. E você vai saber se você pode entrar no relacionamento ou não. Se você pode dar sequência no relacionamento ou não. Então você não precisa ficar tentando adivinhar se a pessoa vai ser uma pessoa legal, se o relacionamento vai ser um relacionamento bom. Você não precisa, né? E o grande problema e o grande lance aqui é a gente deixar a mente falar, porque a mente sempre vai mentir e vai te dar, se ela quiser que você entre na relação, ela vai te dar todos os pontos possíveis para que você entre na relação. Então, lembra que quando a gente quer, a gente encontra um jeito. Quando a gente não quer, a gente encontra uma desculpa. A mente é exatamente assim. Se ela quiser que você entre numa relação, ela vai fazer com que você acredite numa história que ela vai te contar para que você entre nesse relacionamento, tá? Então, que isso sirva de lição para que a gente possa entender, né? E aí, gente, para a gente finalizar, né, essa história é basicamente a dança invisível das auras. Então, existe ali as duas auras que estão o tempo todo dançando, se balançando entre si. E aí, é,
tem aquela coisa de. Será? A gente já se perguntou o que realmente acontece quando duas pessoas se encontram, quando elas compartilham o mesmo espaço? Então, no Human Design, nesse sistema, chamamos isso de conectividade. É esse campo invisível, né, mas profundamente real. A gente não enxerga, porque é atômico, né, onde as nossas auras elas se encontram, elas conversam e por muitas vezes transformam, né? Eu não diria nem por muitas vezes, mas eu diria que sempre transformam uma a outra. As pessoas não saem a mesma. Né? Lembra que o encontro, né, a transformação ela acontece no encontro. A gente não é ninguém sozinho. A gente não é nada sozinho. Por isso que muita gente ficou pinel da cabeça na época do Covid, porque o pessoal não tinha conexão atômica. E a gente precisa das conexões atômicas. É mais do que social. É mais do que eu vou encontrar os meus amigos para tomar uma cerveja, para tomar um café. É mais do que isso, gente. Não é apenas uma interação física, é um diálogo energético, é uma troca que ultrapassa muros, né? Ultrapassa paredes, ultrapassa palavras e chega no cerne de quem nós somos. Cada um de nós, independente de quem você seja, carrega uma assinatura energética que é única, né? É um design que vibra com a força do nosso ser. E quando nós estamos dentro do campo áurico de uma outra pessoa, né, do nosso parceiro, da nossa parceira, dos nossos amigos, algo mágico, mas desafiador acontece sempre. Né? Nós somos puxados a ver não apenas o outro, não apenas o outro ser humano, mas também quem nós somos, a nós mesmos, de uma forma que talvez nunca tenhamos percebido antes. Então imagina que você se vê, né? Lembra que a psicologia inclusive explica isso, né? Tudo que você vê no outro não é sobre o outro, é sobre você. Porque o outro está ampliando os teus centros. Então, você está vendo nele aquilo que você é, só que ampliado. Então, a vida nos dá uma lupa para a gente se enxergar, mas a gente não é capaz de se olhar, né? As suas forças podem iluminar as nossas fragilidades e as suas fragilidades podem revelar quem nós somos, as nossas forças. Então, quando a gente fala de conectividade, a gente aprende que não precisamos ser tudo para todos. Às vezes, a nossa energia completa algo que falta no outro. E outras vezes recebemos o que nos falta. Não é sobre controle, nem sobre dependência, mas sobre uma dança sutil entre quem somos e quem nos tornamos quando estamos juntos, quando estamos na presença de outra pessoa. Então, é basicamente o reflexo da dualidade da vida, né? O eu e o outro, separados, mas ainda assim inseparáveis. Que a gente não consegue se separar, mesmo que a gente não esteja se falando. Se a gente estiver no mesmo cômodo, a gente está invadindo a aura um do outro, independente de estarmos nos falando ou não, nos comunicando ou não. Isso significa que quando você está na fila do pão, você também está trocando conhecimento atômico com as pessoas que estão ao seu redor. Então pense nisso. Quando você está próximo de alguém, a sua energia está compartilhando essas histórias, abrindo possibilidades, às vezes trazendo à tona o melhor de vocês dois, outras vezes expondo, né, aquilo que às vezes, sei lá, precisa ser trabalhado. Não há certo ou errado nesses encontros. Há apenas aprendizado, expansão e o potencial para transformação. E o que você faz com essa troca é aqui que o Human Design nos oferece sabedoria. Quando você honra a sua estratégia e autoridade, né, respeitando sua autoridade interna, cada interação que você tiver com as pessoas ao seu redor, com teu parceiro, com tua mãe, teu pai, teu irmão, seja lá quem for, se torna mais autêntica, mais alinhada. A conectividade não é um campo de batalhas ou comparações, que é o que acontece sempre. A gente fica se comparando, né? Mas essa conectividade se torna um convite para a gente criar algo novo. Água, pó de café, café. Juntos se tornam algo novo, algo maior, sinergia, algo maior do que qualquer um de nós poderia fazer sozinho. E hoje, ao sair daqui, eu espero que você leve consigo essa reflexão. Cada pessoa que cruza o seu caminho é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de impacto. Então, honre a sua energia, honre a energia do outro e juntos contribuam para esse grande fluxo da vida. Porque no final das contas,
Nós estamos simplesmente todos conectados. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe seu joinha, compartilha, envia para alguém que esteja precisando desse conhecimento para poder encontrar uma vida mais alinhada. Comenta aqui, ajuda a gente, ajuda o nosso canal, né, com os seus comentários. Quando você deixa um comentário, você ajuda o nosso canal a ter mais visibilidade, porque o YouTube ele entrega mais para outras pessoas, né? Isso ajuda com que as outras pessoas cheguem até nós e as pessoas, é claro, que estejam alinhadas com o canal vão chegar até aqui através da tua ajuda, através da tua cooperação, para que ela também se alinhe, né? E a probabilidade é que essas pessoas todas estejam alinhadas conosco, inclusive você que está aí assistindo a gente agora, a grande probabilidade é que você esteja completamente alinhado conosco, né? Essa semana eu atendi uma cliente que ela falou que ela sempre achou que ia ter um momento onde nós íamos nos encontrar, ainda que fosse virtualmente ou não, né? Mas ela nunca, sempre quis, mas nunca teve a oportunidade. E agora, finalmente, a oportunidade apareceu através de uma análise que ela fez, e aí a gente ficou batendo um papo super gostoso, e a gente acabou percebendo as conexões que a gente tem, e acabou se tornando uma amizade. E aí, gente, é assim. A conectividade, ela acontece, quer a gente queira ou não. Então é melhor que seja dentro da nossa autoridade e estratégia, para que a gente possa se alinhar, alinhar um outro, e alinhando o outro, estamos encontrando, indo de encontro com o nosso mapa arquetípico e fazendo com que o nosso desenho seja cada vez mais autêntico, trazendo à tona os temas que são nossos e de mais ninguém. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.